Antes do garoto que sobreviveu, antes da cicatriz em forma de raio, o mundo bruxo já havia conhecido o terror. A escuridão se espalhava em silêncio. O nome de Lord Voldemort ecoava nos becos, nos jornais, nos pesadelos. Era o início da Primeira Guerra Bruxa, um tempo em que famílias se escondiam, aliados se tornavam traidores e ninguém sabia em quem confiar. Auror contra Comensal, sangue puro contra sangue trouxa. O medo era uma sombra constante. Hoje você vai mergulhar nesse capítulo sombrio da história do mundo mágico, conhecer os bravos que resistiram e os horrores que assombraram uma geração inteira. Seja bem-vindo ao Narrador de Histórias, o seu refúgio para mergulhar em relatos mágicos, épicos e até mesmo sombrios, contados com calma, cuidado e muita imersão. Se você é fã do universo de Harry Potter e das histórias que poucos ousam contar, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente qual lado você teria escolhido nesse conflito. Agora, respire fundo. Feche os olhos. Se quiser, vamos conhecer os dias em que o medo era lei e resistir era um ato de coragem. As bases da guerra. Um reinado de terror instigado por uma figura cujo nome ainda ecoa com apreensão, Lord Voldemort. Não se tratava de um mero conflito por território ou poder, mas de uma guerra ideológica brutal e visceral, forjada na visão distorcida de um homem que ansiava por remodelar o mundo conforme sua vontade sombria. Lord Voldemort, A.O. Leto, Dia. Seus mais leais e implacáveis seguidores, os temíveis comensais da morte, perseguiam um único e gélido ideal, a supremacia bruxa de sangue puro. Em sua mente deturpada, qualquer rastro de influência trouxa deveria ser extirpado da face da sociedade. Bruxos nascidos trus eram vistos como aberrações indignas de magia, e mesmo aqueles de sangue puro que ousavam defender a igualdade ou a convivência com os trouxas eram rotulados como traidores do sangue, alvos prioritários de sua fúria. Impeter, sob sua égide, ele visava estabelecer uma ordem onde reinaria como um ditador incontestável, imortal. Além de qualquer desafio, sua busca por imortalidade não era mera ambição, mas uma obsessão que o levou aos mais sombrios recantos da magia, a criação de horcruxes, fragmentos de sua própria alma, escondidos em objetos, garantiam sua existência para além da morte, tornando-o uma força ainda mais perigosa e desprovida de qualquer vestígio de humanidade. O Ministério da Magia, a autoridade governamental, era por ele desprezado e considerado ineficaz, burocrático e fraco, incapaz de impor a ordem e a supremacia bruxa que ele tanto desejava. Voldemort explorou o descontentamento e as divisões latentes na sociedade, prometendo uma nova ordem, forte, pura semi-impuraças, que atraiu muitos para sua causa, especialmente aqueles que partilhavam de seu preconceito intrínseco. Reinado de terror de Voldemort foi meticulosamente planejado. Não eram batalhas abertas, como se esperaria de um conflito armado, mas uma série de ataques indiscriminados, assassinatos cruéis e uma propagação insidiosa de medo. Essa estratégia paralisou a sociedade bruxa, minando a fé no ministério e forçando a submissão através da paranoia e do desespero generalizado. A marca negra, o símbolo hediondo de sua presença, tornava-se um presságio de morte e destruição, pairando sobre vilas, cidades e lares. Essa era a semente da escuridão, plantada e cultivada para florescer em uma era de trevas sem precedentes na história bruxa. Semente da escuridão que germinaria na Primeira Guerra Bruxa estava profundamente plantada na mente distorcida de Lord Voldemort, nutrida por uma obsessão fanática, a pureza de sangue. Paradoxalmente, o próprio Lorde das Trevas, um mestiço, abraçava esta ideologia com um fervor absoluto, uma contradição grotesca que apenas sublinhava sua profunda perversão. Para ele, bruxos nascidos trouxas não eram meramente diferentes, eram aberrações, seres inferiores que mereciam ser subjugados, ou pior, eliminados. A simples existência de magia em alguém sem linhagem pura era uma afronta à sua visão de mundo. Contudo, o desprezo de Voldemort não se restringia aos nascidos trouxas, aqueles bruxos de sangue puro que ousavam desafiar sua doutrina, que se atreviam a defender os direitos dos considerados impuros ou que confraternizavam com eles, eram rotulados
rotulados como traidores do sangue. Estes eram alvos com uma fúria talvez ainda maior, pois representavam a corrupção interna, a falha em manter a pureza da linhagem bruxa. Eles se tornavam exemplos brutais do que acontecia a quem se opunha à sua nova ordem, mas a ideologia de Voldemort transcendia a mera purificação. O que ele almejava verdadeiramente era a imortalidade e o poder absoluto. Um desejo insaciável que o levou à criação de Horcruxes, fragmentos de sua própria alma, escondidos em objetos, garantindo sua existência para além da morte física. Esta busca por uma transcendência sombria, por uma vida sem fim, o despojou de qualquer vestígio de humanidade, tornando-o um predador ainda mais perigoso e impiedoso. Seu objetivo não era apenas dominar, mas dominar eternamente, e moldar a realidade à sua imagem distorcida. Ele enxergava o Ministério da Magia não como uma autoridade a ser respeitada, mas como uma instituição ineficaz, burocrática e irremediavelmente. Em sua visão, o Ministério era incapaz de impor a ordem e a supremacia, bruxa que ele tanto desejava e que acreditava ser o direito de nascença dos bruxos. A promessa de uma nova ordem, mais forte, mais pura e livre das falhas percebidas do passado, serviu como um canto de sereia para muitos. Atraiu aqueles que se sentiam marginalizados, os que nutriam preconceitos latentes, e os ambiciosos seduzidos pela ideia de um poder ilimitado. Voldemort explorou astutamente o descontentamento e as divisões já existentes na sociedade bruxa, tecendo uma rede de influência e medo para consolidar seu domínio. A ideologia de pureza de sangue era, portanto, a fachada para uma tirania que buscava redefinir o mundo bruxo em sua própria imagem sombria. Voldemort não se contentava com a mera purificação do sangue bruxo. Sua ambição transcendia qualquer limite conhecido. Ele almejava o poder absoluto, um domínio irrestrito sobre tudo e todos, e acima de tudo, a imortalidade. A morte, para ele, era uma fraqueza, um obstáculo a ser superado por aqueles com o conhecimento e a audácia necessários. Essa obsessão patológica pela vida eterna o levou aos recônditos mais sombrios da magia, a um pacto profano com as artes das trevas que poucos ousariam sequer contemplar. Foi assim que nasceu a abominação das Horcruxes: fragmentar a própria alma, diluí-la e escondê-la em objetos. Era o meio pelo qual Lord Voldemort buscava driblar a morte, garantindo sua existência para além dos limites impostos pela mortalidade. Cada Horcrux era um ato de pura desumanização, um pedaço de sua essência arrancado através do ato mais vil e irreversível, o assassinato. Essa busca incessante por transcender a própria finitude não apenas o blindou contra o ceifador, mas também o despojou de qualquer traço remanescente de humanidade. Ele se tornou uma entidade fria, calculista, desprovida de empatia ou remorso, mais perigosa do que nunca, pois a perda de sua alma correspondia ao ganho de um poder terrível e inabalável. Sua visão de mundo, permeada por essa busca implacável por onipotência, o levava a desprezar as instituições existentes. O Ministério da Magia, por exemplo, era visto por ele com profunda aversão. Emassus Ouros era uma estrutura ineficaz, burocrática e pateticamente fraca, incapaz de impor a ordem e a supremacia bruxa que ele considerava essenciais. A falha do Ministério em exercer um controle absoluto sobre a comunidade e a própria existência de bruxos nascidos trouxas e trouxas era para ele um sinal de degeneração, um convite à anarquia que somente sua nova ordem poderia corrigir. A promessa de um mundo mais forte, puro e livre das fraquezas que ele percebia na sociedade bruxa da época ressoou com muitos aqueles que se sentiam marginalizados, que abrigavam preconceitos arraigados, e os que ansiavam por um poder sem contestação foram atraídos para sua causa. Voldemort, com maestria, explorou o descontentamento generalizado e as divisões latentes dentro da comunidade bruxa. Ele não apenas disseminou o terror, mas também ofereceu uma falsa esperança, um caminho para uma suposta supremacia que seduziu seus seguidores mais leais. Assim, sua influência se expandia, solidificando seu domínio não só pela força bruta,
absoluta, mas também pela perversão das ambições alheias, tecendo uma teia de medo e controle que se estendia por toda a sociedade. A insidiosa ideologia propagada por Lord Voldemort, uma ideologia enraizada em noções de pureza e poder absoluto, não se limitou a ameaçar o mundo bruxo. Ela o fraturou em seu cerne mais profundo. A sociedade, outrora aparentemente coesa, vai o ser irrevogavelmente polarizada, forçando cada bruxo e bruxa a confrontar suas lealdades, seus medos e suas convicções mais íntimas. 3 forças distintas emergiram desse cisma social, cada uma posicionada em lado diferente do abismo que se abria. Na vanguarda dessa aterrorizante revolução estava o próprio Lord Voldemort, cercado por seus mais fanáticos aderentes, Comensais da Morte. Este sombrio grupo era predominantemente composto por bruxos e bruxas das famílias mais antigas e tradicionalistas, cujos nomes ecoavam com influência e riqueza herdada por gerações: os Malfoy, os Lestrange, uma parcela da Casa Black e os Nott, entre outros. Operando com uma eficácia arrepiante das profundezas da clandestinidade, eles empregavam táticas de guerrilha mágica que se tornaram sinônimo de terror. Ataque surpresa, a aplicação indiscriminada e sádica de maldições imperdoáveis e assassinatos seletivos e em massa eram sua moeda corrente. Sua estratégia era inequívoca: semear o desespero e a paranoia, corroer a fé em qualquer autoridade governamental e, por fim, compelir a submissão através da paralisia pelo medo. A marca negra, projetada nos céus após cada atrocidade, era o símbolo inconfundível de sua presença e de sua tirania crescente. Em contraposição a essa onda de escuridão, ergueu-se uma luz de resistência, forjada sob a égide do mais sábio dos bruxos, Alvo Dumbledore, a Ordem da Fênix. Este grupo singular era composto por almas corajosas e leais, muitos deles jovens, e infundidos com um fervor inabalável para combater o avanço das trevas. Nomes que se tornariam lendas, como Tiago e Lillian Potter, Sirius Black, Remo Lupin, o infatigável Alastor Olho-Tonto Moody e os destemidos Frank e Alice Longbottom uniram-se a Dumbledore. Eles operavam em segredo suas missões dedicadas à contra-inteligência, à proteção dos inocentes e ao confronto direto contra os Comensais da Morte em duelos frequentemente fatais. A Ordem era mais do que uma força de combate. Era um farol de esperança, um lembrete pulsante de que nem toda a sociedade se curvaria diante da tirania, mesmo quando as sombras se tornavam mais densas entre essas duas forças antagônicas. O Ministério da Magia, a autoridade governamental, travava uma batalha perdida contra a própria ineficácia e a paralisia, embora fosse o guardião oficial da lei e da ordem. O Ministério encontrava-se lamentavelmente inoperante, sufocado pelo medo e corroído pela infiltração sistemática de simpatizantes de Voldemort. Essa falha em conter a ameaça crescente gerou uma desconfiança generalizada entre a população bruxa, que via a lei e a ordem caminhando para um colapso iminente. Muitos aurores, a brava força policial do Ministério, lutaram com galhardia, mas foram esmagados pela vastidão e pela natureza impiedosa da guerra. A burocracia arraigada e a corrupção interna impediram qualquer resposta coesa e eficaz, deixando um vácuo de poder que as trevas estavam ansiosas para preencher. No coração do terror da Primeira Guerra Bruxa, ergueu-se um exército sombrio, o braço executor da vontade de Lord Voldemort. Os Comensais da Morte, mais que seguidores, eram discípulos leais e fanáticos, unidos por uma visão distorcida de poder e pureza de sangue que espelhava a de seu mestre. Para eles, o mundo bruxo deveria ser purificado de influência trouxa, com os nascidos trouxas subjugados ou erradicados e os traidores do sangue punidos sem clemência. Essa promessa de uma nova ordem atraiu legiões de bruxos e bruxas, muitos das mais antigas e influentes famílias, como Malfoy, Lestrange, Black e Nott, que compartilhavam um preconceito intrínseco e um desejo por domínio, operando nas sombras. E na clandestinidade, os Comensais da Morte empregavam táticas de guerrilha mágica que semeavam terror e desespero. Seus métodos eram brutais: ataque surpresa, tortura indiscriminada com maldições imperdoáveis como a cruciatus e assassinatos em massa.
raça. Cada ato de barbárie tinha um propósito singular: minar a fé no ministério da magia e forçar a submissão através do medo paralisante. A simples visão da marca negra pairando sobre os céus era um presságio de atrocidade, um símbolo indelével de sua presença e do horror que deixavam em seu rastro. Eles atacavam sem distinção, visando bruxos de sangue puro que se opunham, famílias proeminentes e civis trouxas, em uma campanha para disseminar pânico. Inúmeras famílias foram dizimadas, como os McKinnon, Bones e Pruitt, alvos por sua lealdade. Membros da Ordem, aurores e bruxos leais foram caçados e assassinados em emboscadas cruéis. Os irmãos Gideon e Fabian Pruitt, por exemplo, lutaram heroicamente contra 5 comensais da morte, incluindo Antonin Doluve, em uma demonstração trágica da ferocidade. Para intensificar a destruição, Voldemort recrutou gigantes, cuja força bruta causou estragos consideráveis, reforçando o poder de seu exército. Com a aparente queda de Voldemort, o destino dos comensais da morte se dividiu. Mutos, Como, Bellatrix e sua família foram capturados e enviados para Azkaban. Outros, como Lúcio Malfoy, usaram riqueza e poder para alegar terem sido forçados a servir, escapando da prisão e mantendo suas posições, um lembrete amargo da corrupção. Pedro Pettigrew, o traidor, fugiu e se escondeu por anos, tornando-se um rato. Mas a crueldade deles não cessou com a derrota de seu lorde. Em um dos atos mais hediondos, Frank e Alice Longbottom, pais de Neville e aurores dedicados, foram brutalmente torturados até a insanidade por Bellatrix Lestrange, Barty Crouch Jr. e os Lestrange, em busca desesperada por informações, selando seu destino em um hospital mágico, testemunho da barbárie que haviam semeado em meio ao crescente terror que assolava a comunidade bruxa. Uma chama de esperança e resistência ardeu, forjada pela visão de alvo Dumbledore, reconhecendo a ineficácia do ministério e a paralisia do medo que se espalhava. Dumbledore reuniu uma força clandestina, a Ordem da Fênix. Este não era um exército formal, mas uma assembleia heterogênea de bruxos e bruxas corajosos e leais, unidos por uma dedicação inabalável em combater a escuridão que avançava. Muitos eram jovens, idealistas, mas com uma compreensão visceral das terríveis apostas envolvidas. Em suas fileiras estavam nomes que ecoariam na história: Tiago e Lillian Potter, cuja bravura se tornaria lendária; Sirius Black, um amigo fiel e combativo; Remo Lupin, portador de um fardo sombrio, mas de espírito indomável; e o formidável Alastor Olho Tonto Moody, um auror veterano cuja perspicácia era quase profética. Minerva McGonagall, com sua inteligência aguçada e coragem ferrenha, desempenhava um papel crucial. Frank e Alice Longbottom, pais de Neville, personificavam a própria essência da resistência, lutando com uma ferocidade que, tragicamente, lhes custaria a sanidade. Os irmãos Gideon e Fabian Pruitt, que enfrentaram heroicamente 5 comensais da morte em sua última batalha, simbolizavam a tenacidade da Ordem. Dorcas Meadows e Marlene McKinnon também deram suas vidas, suas perdas, gravando cicatrizes profundas na alma da resistência. Até mesmo o gentil gigante Rubio Hagrid ofereceu sua lealdade incondicional e força descomunal à causa, operando em profundo segredo. A Ordem da Fênix tinha uma missão multifacetada. Eles se dedicavam à contra-inteligência, arriscando suas vidas para obter informações vitais sobre os planos dos comensais da morte e seus movimentos. Mais crucialmente, eles protegiam inocentes, abrigando famílias ameaçadas pela crueldade indiscriminada de Voldemort. Mas acima de tudo, eles confrontavam o terror diretamente, engajando os temidos comensais da morte em duelos brutais e muitas vezes mortais. Cada confronto era uma aposta de vida ou morte, um choque de ideologias onde cada feitiço lançado definia o destino, não apenas dos combatentes, mas do próprio futuro do mundo bruxo. A existência da Ordem, embora envolta em sigilo e marcada por imensos perdos, serviu como um farol inabalável em uma sociedade paralisada pelo medo, onde a confiança se desintegrava e o ministério da magia vacilava. A Ordem representava a pura e resoluta oposição. Eles eram a personificação da esperança, uma prova de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a coragem podia inflamar-se e o sacrifício podia erguer um escudo intransponível contra as forças do mal absoluto. Foram os guardiões silenciosos, um espinho constante no flanco de Voldemort, uma lembrança de que nem todos se curvariam
somariam ao seu reinado de terror. Suas lutas, muitas vezes invisíveis aos olhos do público, lançaram as bases para desafios ainda maiores que aguardariam a próxima geração, em meio ao avanço inexorável do terror. O Ministério da Magia, a suprema autoridade governamental do mundo bruxo britânico, revelou-se um bastião de fragilidade e ineficiência, destinado a ser o pilar da ordem e da segurança. Viu-se dolorosamente paralisado por uma combinação nefasta de medo e uma insidiosa infiltração. As sombrias teias de Lord Voldemort se estenderam profundamente em suas fileiras, corrompendo, de dentro para fora, a instituição que deveria proteger os bruxos e bruxas de seu reinado de terror. A atmosfera no ministério era de crescente apreensão. A própria ameaça que deveriam combater havia se enraizado em seus corredores, através de simpatizantes disfarçados e espiões leais ao Lorde das Trevas. Essa infiltração minava a confiança em cada nível, gerando uma suspeita corrosiva que impedia qualquer ação coesa. Decisões eram retardadas, informações vitais eram vazadas, e a burocracia, já pesada em tempos de paz, transformou-se em uma armadilha fatal em tempos de guerra. Cada portaria, cada protocolo, cada reunião podia ser um ponto de falha, um caminho para a ascensão do poder sombrio, a inação do ministério, ou sua resposta titubeante teve um efeito devastador na moral da comunidade. A população bruxa, que esperava proteção e liderança, viu-se mergulhada em uma profunda desconfiança. Uma sensação de colapso iminente da lei e da ordem permeava o ar. Onde a esperança deveria residir, pairava a desesperança, alimentada pela percepção de que a própria estrutura, que deveria garantir a segurança, estava comprometida. O desprezo de Voldemort pelo ministério, que ele considerava fraco e inepto, era validado pela triste realidade que se desenrolava. Apesar da falha institucional, é crucial reconhecer a coragem individual. Muitos aurores, a elite da força policial bruxa, lutaram com bravura inquestionável, Lancondo, sei contra a maré crescente da escuridão. Contudo, sua determinação e sacrifício não eram suficientes para compensar a escala da ameaça e a paralisia imposta pelas entranhas da própria Organization. Foram sobrecarregados, não apenas pela ferocidade dos comensais da morte, mas pela burocracia asfixiante e pela corrupção que os impedia de agir com a eficácia necessária. A falta de uma resposta unificada e potente, sufocada por suas próprias falhas internas, permitiu que o terror de Voldemort se alastrasse, minando a fé e abrindo caminho para o desespero. A Guerra Invisível. Primeira Guerra Bruxa. Ao contrário dos conflitos armados convencionais que a história por vezes registra em grandes batalhas campais, manifestou-se como uma teia insidiosa de terror e ataques dispersos. Era uma guerra invisível, brutal em sua execução e desestabilizadora em seu propósito, que se espalhava pelas sombras, atingindo sem aviso e ceifando vidas sem piedade. Não havia fronteiras definidas para este embate, apenas o rastro do medo e da destruição deixado pelos comensais da morte, que operavam com uma crueldade calculada, visando desmantelar a própria estrutura da sociedade bruxa e trouxa. Estratégia de Lord Voldemort era de semear o pânico absoluto. Seus seguidores atacavam indiscriminadamente, não apenas bruxos de sangue puro que ousavam opor a sua tirania, mas também famílias bruxas de renome e importância, e até mesmo civis trouxas, que eram meras peças no seu jogo macabro de Potter. Os lares eram invadidos, a tortura era aplicada com sanha, através das maldições imperdoáveis, e assassinatos frios e seletivos marcavam cada amanhecer com um novo horror. Famílias inteiras, como os McKinnon, os Bones e os Pruitt, que ousavam manter-se leais à Ordem da Fênix ou ao Ministério da Magia, foram dizimadas, suas perdas servindo como um lembrete gélido da implacável fúria do Lorde das Trevas, para intensificar ainda mais o caos e a anarquia. Voldemort buscou alianças com criaturas de poder primitivo e destrutivo, os gigantes, com sua força bruta descomunal e natureza imprevisível. Esses seres colossais foram soltos sobre a comunidade, causando estragos incalculáveis e reforçando o terror que já permeava o ar. O medo era de fato a arma mais potente de Voldemort. Ele corroía a alma da sociedade, transformando vizinhos em suspeitos e minando a confiança em todas
poderosas instituições. A paranoia se espalhava como uma praga, e a vida cotidiana, outrora previsível, transformou-se em uma constante ameaça silenciosa. Muitos dos bruxos e bruxas mais corajosos da resistência, incluindo membros valorosos da Ordem da Fênix e Aurores, dedicados, foram caçados e assassinados em emboscadas covardes ou duelos desiguais e cruéis. As mortes de Edgar Bones e dos irmãos Gideon e Fabian Pruitt, que, apesar de tudo, lutaram com um heroísmo impressionante contra múltiplos comensais da morte, ressaltaram a dimensão das perdas sofridas pela causa da luz. Sob esse clima de terror, a sociedade bruxa britânica foi forçada a uma escolha terrível: resistir e arriscar a aniquilação, ou submeter-se à tirania, na vã esperança de sobrevivência. A guerra não era um conflito de exércitos, mas uma assombração diária, um pesadelo que se estendia por cada rua, cada beco, cada coração. O reinado de terror de Lord Voldemort não conhecia fronteiras, nem distinções. A guerra que ele instigou não se limitou a duelos entre bruxos poderosos, mas se espalhou como uma praga, consumindo a vida de inocentes e transformando lares em ruínas. Os alvos de sua fúria eram tão diversos quanto a própria sociedade bruxa, estendendo-se até mesmo ao mundo trouxa em sua busca por supremacia e purificação. A ideologia de pureza de sangue que Voldemort tanto pregava ditava que bruxos nascidos trouxas eram uma aberração, seres indignos de Marria, cuja existência deveria ser eliminada. Eles foram, portanto, os primeiros e mais viscerais alvos, caçados com um ódio implacável, considerados inferiores e merecedores de subjugação ou extermínio. Mas a crueldade de Voldemort não se restringia a eles. Bruxo de sangue puro que ousava desafiar sua visão distorcida, que defendia os nascidos trus ou confraternizava com eles, era rotulado do traidor do sangue e recebia uma punição ainda mais severa. A lealdade à Ordem da Fênix ou ao próprio Ministério da Magia era uma sentença de morte, transformando famílias honradas em mártires da resistência. Ataques indiscriminados varreram vilas e cidades, tanto bruxas quanto trouxas, não havia. Casas foram incendiadas, transformadas em cinzas fumegantes que marcavam a passagem dos comensais da morte. Famílias inteiras foram massacradas, suas linhagens extintas em atos de barbárie pura. A maldição Cruciatus, uma das maldições imperdoáveis, era aplicada com sádico deleite, torturando suas vítimas não apenas por informações, mas por mero prazer na dor alheia. O objetivo era claro: semear o terror e o desespero, minar qualquer fé no sistema e forçar a submissão através do medo mais primitivo. A lista de vidas ceifadas era um testemunho sombrio da escala da brutalidade. Famílias como os McKinnon, os Bones e os Pruitt, todas ligadas à resistência ou ao ministério, foram dizimadas, seus nomes inscritos na memória coletiva como símbolos de sacrifício. Edgar Bones, membro do ministério, os irmãos Gideon e Fabian Pruitt, que lutaram com heroísmo contra 5 comensais da morte, incluindo Antonin Doluve e a família McKinnon, foram perdas dolorosas e devastadoras para aqueles que ainda ousavam lutar e resistir. A paranoia se tornou um véu denso sobre a sociedade bruxa. Ninguém estava seguro. Vizinhos desconfiavam de vizinhos, amigos temiam amigos. A vida cotidiana, antes permeada pela magia e pela peculiaridade, transformou-se em uma existência sob constante ameaça. O clima de terror levou muitos a se esconderem, a abandonarem suas vidas, ou, na mais trágica das escolhas, a aceitarem a tirania, esperando que a submissão lhes garantisse a sobrevivência. Este era o legado dos alvos da Primeira Guerra Bruxa. Não apenas as mortes e a destruição, mas a própria essência da vida, dilacerada pelo medo onipresente, enquanto o véu do medo e da desconfiança se adensava sobre a comunidade bruxa. Lord Voldemort, em sua busca incansável por dominação e aniquilação, não hesitou em forjar alianças com as criaturas mais temidas e destrutivas do mundo mágico. Entre elas, destacavam-se os gigantes, seres de colossal estatura e força descomunal, cuja mera presença no campo de batalha era suficiente para infundir pavor nos corações mais corajosos. Não se tratava de uma mera adição numérica ao seu exército. Era um reforço estratégico que redefiniria a natureza da guerra, elevando o nível de terror e a escala da devastação de uma forma que poucas maldições poderiam igualar. Escolha dos gigantes como aliados de Voldemort não
foi arbitrária, mas um cálculo frio e brutal, longe de serem meros brutos sem intelecto. Sua natureza imprevisível e sua resistência inata a muitos feitiços convencionais os tornavam adversários, formidáveis e quase imparáveis, onde maldições precisas falhariam ou exigiriam uma concentração de poder mágico. A força bruta de um gigante poderia desmantelar estruturas, esmagar defesas e abrir caminho através de qualquer oposição. Eles representavam a antítese da guerra bruxa tradicional, que muitas vezes se baseava em duelos e estratégias mais sutis. Com os gigantes, a guerra se tornou palpável, material, um espetáculo de ruína e escombros que não podia ser ignorado, transformando paisagens e edifícios em pilhas de destroços. Em questão de minutos, os ataques, coordenados pelos comensais da morte, agora com o apoio avassalador dessas criaturas colossais, deixaram um rastro de aniquilação sem precedentes. Cidades e vilas, tanto bruxas quanto trouxas, foram testemunhas de uma destruição em massa que transcendia os limites da magia conhecida. Edificações, tanto mundanas quanto encantadas, transformavam-se em pó sob seus punhos gigantescos. Barreiras mágicas eram rompidas pela força bruta e defensores, por mais habilidosos que fossem, encontravam-se esmagados pela escala do poder que enfrentavam. A imagem de um gigante à solta, sob o comando de Voldemort, tornou-se o epíteto da anarquia e do horror que assolavam a nação. Esta aliança com os gigantes serviu a múltiplos propósitos para o Lorde das Trevas. Além da capacidade de destruir fisicamente, eles eram instrumentos de terror psicológico em massa. A notícia de sua participação espalhava-se como uma praga, paralisando comunidades e minando qualquer esperança de resistência, enquanto a população se via desprotegida contra uma ameaça que transcendia o poder de seus próprios feitiços. Era uma demonstração clara do quão longe Voldemort estava disposto a ir, recrutando mesmo as criaturas mais selvagens e perigosas para alcançar seus fins, evidenciando sua total desumanidade e desrespeito por qualquer forma de vida que não servisse aos seus desígnios. A presença dos gigantes amplificou o caos, a dor e o desespero, transformando a guerra invisível em uma manifestação brutal de força esmagadora que nenhum bruxo ou bruxa poderia ignorar, selando o destino de muitos e aprofundando as cicatrizes de um conflito que parecia não ter fim. No âmago da Primeira Guerra Bruxa, enquanto Lord Voldemort tecia sua teia de terror, a resistência se via incessantemente caçada e dizimada. Não se tratava de um confronto em campo aberto, mas de uma série implacável de emboscadas, assassinatos brutais e atos de pura crueldade, visando aniquilar qualquer centelha de oposição. A Ordem da Fênix, farol de esperança erguido por alvo Dumbledore, e os bravos aurores do Ministério encontravam-se na linha de frente, tornando-se alvos prioritários de uma perseguição sanguinária. Os comensais da morte, imbuídos do sadismo do Su-Master, não se contentavam com duelos. Eles caçavam suas presas com uma ferocidade implacável. Membros dedicados da ordem como Edgar Bones foram brutalmente assassinados, e famílias inteiras, como os McKinnon, foram dizimadas, pagando com a vida sua lealdade à causa da luz. A lista de perdas era um lamento constante, testemunho sombrio da crueldade que se abatera sobre a comunidade bruxa. A bravura era recompensada com sofrimento, a lealdade com o extermínio. Entre as perdas mais devastadoras, ecoavam os nomes dos irmãos Gideon e Fabian Pruitt, figuras de notável coragem. Eles se recusaram a ceder, enfrentando, heroicamente não um, mas 5 comensais da morte simultaneamente, incluindo o infame Antonin Dolohov, em um derradeiro ato de resistência que lhes custou a vida. Suas mortes, embora trágicas, simbolizavam a tenacidade daqueles que se erguiam contra a tirania. O Ministério da Magia, embora oficial, mostrava-se paralisado pelo medo e pela infiltração, deixando muitos aurores a lutar uma batalha quase, sobrecarregados pela escala e pela natureza impiedosa do conflito, mas talvez a mais angustiante das perdas que a resistência sofreu após a aparente queda de Voldemort foi o destino de Frank e Alice Longbottom, estes aurores membros leais e valorosos da Ordem da Fênix. Foram capturados e submetidos a uma tortura indescritível
invisível pelas mãos de comensais da morte, incluindo a nefasta Bellatrix Lestrange, em sua busca desesperada por informações sobre seu mestre desaparecido. A maldição Cruciatus, usada sem piedade, os reduziu à insanidade permanente. Viveriam o resto de suas vidas no Hospital Estemungo, prisioneiros de suas próprias mentes fragmentadas, incapazes de reconhecer seu próprio filho. Suas vidas, outrora vibrantes e dedicadas à justiça Tornerminse, um lembrete vivo e doloroso do preço da resistência, um eco persistente das cicatrizes que a guerra deixara. A comunidade bruxa, apesar de seus esforços heróicos, carregava o peso dessas perdas, ciente de que a vitória era forjada com o sangue e o sacrifício daqueles que ousaram desafiar a escuridão, o terror. Mais do que qualquer maldição ou feitiço, tornou-se a ferramenta mais implacável e eficaz no arsenal de Lord Voldemort. Durante a Primeira Guerra Bruxa, seu reinado sombrio não se baseou apenas na força bruta ou na superioridade mágica, mas na capacidade de semear o medo e o desespero, de forma tão profunda que paralisou a sociedade bruxa britânica. Voldemort compreendia que, para subjugar uma comunidade, era preciso primeiro quebrar seu espírito, minar sua fé e dissipar qualquer esperança de resistência. Os comensais da morte, o braço executor de sua tirania, eram mestres nessa arte da intimidação. Suas táticas de guerrilha mágica iam além do confronto direto. Consistiam em ataques surpresa e indiscriminados, assassinatos cruéis e o uso sádico das maldições imperdoáveis, como a Cruciatus, para torturar suas vítimas, não apenas para obter informações, mas para incutir um terror abjeto. Vilas e cidades, tanto bruxas quanto trouxas, foram atingidas. Casas foram queimadas, famílias inteiras massacradas, e o simples aparecimento da marca negra no céu tornava-se um presságio de sofrimento e morte iminente. Não havia distinção clara de alvos, tanto bruxos de sangue puro que ousavam opor-se à sua ideologia quanto as importantes famílias ligadas à Ordem da Fênix, ou mesmo civis trouxas, eram atacados com o mesmo propósito: disseminar o pânico e forçar a submissão. Através do terror, a infiltração de Voldemort no Ministério da Magia agravou essa sensação de insegurança. Ao comprometer a própria estrutura da autoridade bruxa, ele não apenas obstruiu as tentativas de defesa, mas também plantou sementes de desconfiança generalizada, onde a lei e a ordem deveriam prevalecer. Havia agora uma paralisia enraizada no medo e na corrupção, levando a população a questionar a capacidade de seu próprio governo de protegê-los. A aliança com gigantes, criaturas de força bruta e natureza imprevisível, serviu apenas para intensificar a destruição e o pavor, tornando a ameaça ainda mais tangível e aterrorizante. O efeito psicológico foi devastador. Uma paranoia sufocante se espalhou, fazendo com que vizinhos suspeitassem de vizinhos, e a vida cotidiana passasse a ser vivida sob uma ameaça constante. Muitos, esmagados pelo clima de terror, preferiram esconder-se ou aceitar a tirania de Voldemort, a arriscar-se em uma luta que parecia perdida. O medo, em sua essência, tornou-se a corrente invisível que prendia a comunidade bruxa, moldando suas decisões e ações, e servindo como o fundamento sobre o qual Voldemort pretendia edificar seu reino de supremacia e escuridão. A criança da profecia. No ano de 1980, em meio ao turbilhão de terror que varria o mundo bruxo, um evento de singular importância ocorreu, um sussurro do destino que moldaria o futuro da guerra. Em um canto esquecido do pub Cabeça de Javali, Abidente Sibyl Trelawney, mais conhecida por suas previsões vagas e excêntricas, foi possuída por uma verdadeira visão profética. Na presença de Alvo Dumbledore, suas palavras ressoaram com uma autoridade que transcendia sua personalidade habitual. Um eco do futuro iminente, aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas, se aproxima. Nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido quando o 7º mês finda. A gravidade dessas palavras era inquestionável, pois apontavam para o surgimento de um indivíduo capaz de confrontar a escuridão que envolvia o reino. Contudo, o destino teceu suas tramas de forma ainda mais intrincada. Parte dessa profecia, interceptada por
Severus Snape, um comensal da morte com lealdades conflitantes, chegou aos ouvidos de Lord Voldemort. Obsessivo por qualquer ameaça à sua imortalidade e poder, Voldemort dedicou-se a decifrar a mensagem oracular. Ele sabia que a profecia se referia a uma criança nascida no final de julho, cujos pais já haviam desafiado seu poder por 3 vezes, permanecendo irredutíveis em sua resistência. 2 crianças se encaixavam perfeitamente nesta descrição, ambas nascidas no final daquele mês, Harry Potter e Neville Longbottom. Os pais de Harry, Tiago e Lilian Potter, eram membros ativos da Ordem da Fênix, bravamente desafiando Voldemort em diversas ocasiões. Da mesma forma, Frank e Alice Longbottom, aurores dedicados e também pilares da resistência, haviam confrontado o Lorde das Trevas com igual coragem. A escolha de Voldemort, baseada em sua interpretação distorcida da profecia, era crucial e teria ramificações incalculáveis em sua soberba e talvez impulsionado por um desejo de eliminar a linhagem, que ele via como mais diretamente ligada à Ordem de Dumbledore. Voldemort focou sua atenção nos Potters. Sua decisão de ir atrás de Harry Potter, um bebê ainda em seu berço, selaria de forma irrevogável o destino de ambos. Aquela profícia, um mero fragmento de palavras proferidas em um momento de transe, transformou-se no catalisador para os eventos que se seguiriam, culminando no confronto mais decisivo da Primeira Guerra Bruxa e estabelecendo o cenário para uma saga de resistência e sacrifício que ecoaria por gerações. A verdade velada em Sibyl Trelawney, uma rara manifestação de magia real em meio à sua farsa, estava prestes a se desdobrar de maneiras que ninguém poderia prever. O destino, por vezes, manifesta-se em sussurros oraculares. E no auge da Primeira Guerra Bruxa, uma profecia crucial foi proferida. Sibyl Trelawney, em seu transe visionário perante alvo Dumbledore, anunciou a chegada iminente daquele que possuiria o poder de vencer, o Lorde das Trevas. Suas palavras eram claras e ao mesmo tempo enigmáticas. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido quando o 7º mês finda. Esse fragmento do futuro, um segredo de tremenda magnitude, inadvertidamente chegou aos ouvidos de Lord Voldemort, levado a ele por Severus Snape. Diante de tal revelação, a mente do Lorde das Trevas, outrora inabalável em sua busca por poder absoluto e imortalidade, foi assaltada por uma nova forma de ansiedade, a possibilidade de um adversário predestinado. A profecia apontava para 2 crianças nascidas no final de julho daquele ano: Harry Potter, filho de Tiago e Lilian Potter, e Neville Longbottom, rebento de Frank e Alice Longbottom. Ambos os pares de pais haviam desafiado Voldemort em diversas ocasiões, demonstrando coragem e lealdade à Ordem da Fênix, o que os tornava candidatos perfeitos para a descrição do oráculo. A escolha de Voldemort entre Harry e Neville não seria um mero capricho, mas uma decisão que moldaria o curso da história e o destino de seu próprio reinado de terror. Sua interpretação da profecia era tingida por suas próprias crenças e preconceitos. Ele era incapaz de compreender plenamente o poder que transcende a magia bruta menos o amor. Embora ambas as famílias fossem bruxas puras, os Potters eram mestiços pela linhagem de Lilian, enquanto os Longbottoms representavam a quintessência do sangue puro tradicional. A arrogância e a obsessão de Voldemort pela pureza de sangue Wu levariam a fazer uma suposição fatal. Ao ponderar sobre quem representaria a maior ameaça, a escolha recaiu sobre Harry Potter. Talvez fosse a notoriedade dos Potters como membros proeminentes da resistência, ou talvez a percepção de que, apesar de ser um bruxo nascido trouxa em sua linhagem, Lilian possuía uma magia que Voldemort não compreendia. Essa decisão unilateral, fundamentada na arrogância e em uma interpretação parcial do oráculo, selaria o destino da guerra de uma maneira que nem mesmo o Lorde das Trevas poderia prever. O simples ato de escolher quem seria seu alvo entre 2 inocentes recém-nascidos viria a reverberar através dos tempos, definindo não apenas a vida de um menino, mas o desfecho de um conflito que parecia inexorável. A chave para a segurança dos Potters residia inteiramente nas mãos de Pedro Pettigrew, um homem que à primeira vista encarnava a lealdade. Pettigrew não era apenas um membro da honrada Ordem da Fênix. Ele era, acima de tudo, um amigo de longa data e confidente íntimo de Tiago e Lilian. A eles, ele parecia ser a personificação
personificação da confiança, o elo inquebrável que garantia sua invisibilidade. Contudo, em um ato que mancharia para sempre as páginas da história bruxa com a tinta mais escura da covardia, Pedro Pettigrew quebrou esse juramento sagrado. Sua fragilidade e pavor, mais potentes que qualquer laço de amizade ou causa justa, levaram-no a sucumbir à pressão das trevas. O inimaginável aconteceu. Pettigrew, o guardião do segredo, o amigo, o companheiro de luta, revelou a Lord Voldemort o paradeiro dos Potters. Foi um sussurro insidioso de traição que selou o destino de Tiago e Lilian, expondo-os à malevolência implacável do Lorde das Trevas. Este ato ignóbil não foi um erro, mas uma escolha consciente, impulsionada pelo instinto mais primitivo, de autopreservação, que o levou a sacrificar aqueles que o consideravam família. Após o terror em Godric's Hollow e a aparente queda de Voldemort, Pettigrew, ciente da enormidade de sua perfídia e da inevitabilidade de sua punição, mergulhou. Ele fugiu, desaparecendo por anos a fio, adotando a forma mais abjeta e desprovida de poder, menos a de um rato comum, menos vivendo em esconderijo, tornado o fugitivo mais procurado, uma sombra rastejante de sua antiga identidade, para escapar das consequências de sua imperdoável traição. Na sombria noite de 31 de outubro de 1981, a paz aparente que envolvia o pitoresco vilarejo de Godric's Hollow foi estraçalhada. O Lorde das Trevas, Lord Voldemort, em sua busca implacável por poder absoluto e impulsionado pela interpretação de uma profecia que selaria seu destino, localizou o refúgio secreto da família Potter. A residência, outrora um santuário de amor e esperança, tornou-se o palco de uma tragédia iminente. A proteção, concedida pelo complexo feitiço Fidelius, desfez-se como fumaça, vítima da covardia e traição de quem deveria guardá-la. O mal personificado adentrou o lar, e o primeiro a confrontar essa escuridão foi Tiago Potter, sem varinha em mãos. Um ato de desespero calculado, Tiago tentou conter o avanço inexorável de Voldemort. Não era uma tentativa de vitória, mas um sacrifício consciente para ganhar segundos preciosos. Cada instante de resistência significava uma fração de esperança para Lilian, sua esposa, e o pequeno Harry, seu filho, que ainda estavam na casa. O eco de seus passos no andar de baixo, a urgência em sua voz ao clamar para Lilian fugir com o bebê, ressoavam no silêncio mortal que precedia a calamidade. Ele sabia o que viria, aceitou seu destino com uma coragem que desafiava a própria morte, defendendo a vida de sua família com a única arma que lhe restava, sua própria existência. A maldição da morte, Avada Kedavra, foi proferida. Sem hesitação, sem arrependimento, Voldemort executou Tiago Potter friamente. A luz verde da magia mais letal rasgou a escuridão daquela noite, extinguindo a vida de um homem que se recusou a curvar-se. Tiago tombou, não como uma vítima, mas como um guardião, um mártir do amor e da lealdade. Sua queda abriu o caminho para a próxima sala, para o berço onde repousava o menino sobre quem a profecia havia falado. A porta do quarto do bebê estava agora escancarada, revelando o próximo elo na corrente de sacrifícios que moldaria o destino daquele mundo. A visão de Lilian confrontando o Lorde das Trevas era a personificação da coragem desinteressada. Diante dela estava a criatura mais temível do mundo bruxo, cujo poder abalava reinos e semeava o terror. Voldemort, em um momento de calculada crueldade, ou talvez de um último vestígio de memória, ofereceu a Lilian a chance de se afastar, de salvar a própria vida. Mas o amor de uma mãe não conhece barganhas, não se dobra diante da tirania. Lilian Potter recusou, com uma determinação inabalável. Ela se interpôs heroicamente entre a escuridão e seu pequeno filho. Harry, naquele instante supremo, um ato de amor puro e incondicional, gerou uma magia ancestral, um encantamento poderoso, mais antigo e profundo do que qualquer feitiço ou maldição conhecida. Era a proteção mais formidável que existia, forjada não pela vontade de um feiticeiro, mas pela entrega total de uma vida por outra.
Naquele instante, a mais antiga e potente das magias, uma força esquecida e subestimada por aqueles que buscam apenas dominar e destruir, foi invocada, não por meio de encantamentos complexos ou varinhas, mas pela essência mais profunda do amor materno, um amor incondicional e altruísta. Essa não era a magia dos feitiços e das poções, mas sim a energia primordial que fundamenta a própria vida e a capacidade humana de abnegação. Lilian, ao dar sua vida voluntariamente para proteger seu filho, infundiu em Harry uma defesa que nenhuma maldição, por mais letal que fosse, poderia penetrar. Seu sacrifício criou um vínculo mágico de proteção indissolúvel, um escudo, impenetrável tecido com o fio dourado do amor. Voldemort, em sua arrogância cega e sua profunda ignorância sobre as verdadeiras forças que movem o universo mágico, lançou a maldição da morte Avada Kedavra contra um indefeso bebê. Alas, Verde Letal voou, mas colidiu com algo inesperado, algo que estava além de sua compreensão e controle. A magia de Lilia, nascida do sacrifício incondicional, atuou como um espelho perfeito, absorvendo a energia destrutiva da maldição e a rejeitando de volta ao seu conjurador. O feitiço assassino, destinado a ceifar a vida do menino que sobreviveu, ricocheteou violentamente, atingindo o próprio Lorde das Trevas. A força do amor, a arma mais potente e ignorada, havia derrotado o ódio mais profundo. Este momento não foi apenas o fim aparente de um tirano, mas a revelação de que a magia mais poderosa nem sempre reside na capacidade de infligir dor ou dominar, mas na força silenciosa e avassaladora do afeto e da entrega. Foi um testemunho da verdade eterna, que há forças no mundo que a escuridão jamais poderá compreender ou vencer, e que mesmo nas horas mais sombrias, a luz do sacrifício pode quebrar as correntes do terror e forjar o caminho para a esperança. A antiga magia da proteção, selada com o sangue e o amor de Lilian Potter, transformou um ato de genocídio em um milagre, garantindo que o legado de sua família não fosse de aniquilação, mas de uma nova alvorada para o mundo bruxo. Ápice da noite, em Godric Hollow, a escuridão havia se manifestado em sua forma mais profana, após a abnegação inigualável de Lilian Potter, que se interpusera entre o mal encarnado e a inocência de seu filho. Um momento de magia ancestral e esquecida tomou forma. Lord Voldemort, cego por sua própria arrogância e pela sede de poder, ergueu sua varinha, a ponta tremendo com a intenção assassina. O sussurro frio de Avada Kedavra cortou o ar, uma maldição que por sua natureza não conhecia misericórdia nem obstáculo. Destinada a ceifar a vida do pequeno Harry, a energia esverdeada jorrou da varinha do Lorde das Trevas, carregada de ódio e aniquilação. Contudo, o que Voldemort não podia compreender, ou mesmo conceber, era o poder incalculável do amor. O sacrifício de Lilia não era um mero ato de coragem, mas uma barreira impenetrável, forjada por uma magia que transcendia a compreensão das artes das trevas. Ao invés de aniquilar a criança, a maldição da morte, a arma definitiva de Voldemort, colidiu com essa proteção indomável. O feitiço, antes inabalável, vacilou, retorceu-se em si mesmo e, em um instante de puro choque e paradoxo cósmico, ricocheteou. Foi uma visão apavorante e gloriosa, a própria força de Voldemort voltando-se contra El, a mesma energia verde que havia ceifado incontáveis vidas, que havia rasgado o tecido da realidade com sua finalidade absoluta. Agora se lançava de volta ao seu criador. O impacto foi devastador. A maldição da morte atingiu Lord Voldemort com a força total de seu próprio poder. Uma ironia cruel para o bruxo que almejava a imortalidade. Seu corpo físico, outrora imponente e temido, foi despedaçado em um flash de luz e sombra, desintegrando-se em uma nuvem de fumaça escura. A queda do maior bruxo das trevas de todos os tempos não foi uma batalha épica, mas um ato singular de auto-infligida aniquilação, impulsionado pela magia mais antiga e poderosa, o amor materno. El now ist morto no sentido convencional, pois sua alma já estava fragmentada e ligada às suas horcruxes, mas seu poder foi aniquilado, sua forma corpórea destruída, reduzindo-o a uma sombra espectral, um espírito vagante, desprovido de varinha, de voz e da capacidade de interagir com o mundo físico. O Lorde das Trevas, outrora o terror do mundo bruxo, havia sido derrotado por uma criança, protegida pelo amor de sua mãe, e nesse momento de caos mágico um fragmento de sua alma
desestabilizada, já rachada e enfraquecida pela criação de suas Horcruxes, separou-se de seu ser principal e, de forma inadvertida, ligou-se à única coisa viva no berço, o pequeno Harry Potter. Assim, o menino não apenas sobreviveu, mas se tornou, sem saber, um repositório da escuridão que tentou matá-lo. Uma Horcrux viva, naquele momento fatídico, quando a maldição da morte ricocheteou, a própria essência de Lord Voldemort foi violentamente dilacerada. O feitiço que ele havia empregado para ceifar inúmeras vidas voltou-se contra seu criador com uma fúria inaudita. Não foi uma morte comum, mas sim uma desintegração cataclísmica de seu corpo físico. Em um piscar de olhos, a forma que impunha tanto terror e tirania desfez-se em nada, como se a própria existência do Lorde das Trevas fosse negada pelo universo que ele tanto desejava controlar. O que restou não foi um corpo, nem mesmo um espírito em sua plenitude, mas uma sombra, uma entidade espectral, desprovida de qualquer poder ou forma tangível. Voldemort, o bruxo mais temido de sua era, fora reduzido a um vestígio patético de sua antiga glória, um ser sem substância, flutuando à margem da existência. Sua busca insaciável por imortalidade através das Horcruxes foi, ironicamente, o que o salvou da aniquilação completa, mas a um custo terrível. Ele estava preso em um limbo, uma não-vida desprovida de sua forma, sua magia e sua capacidade de interagir com o mundo que ele pretendia dominar. Aquela noite o transformou em uma existência fantasmagórica, uma alma mutilada e frágil, incapaz de se manifestar ou de exercer sua vontade. O Lorde das Trevas que havia aterrorizado bruxos e trouxas por mais de uma década tornou-se um mero espectro, uma lembrança assombrosa do poder que um dia possuiu. Sua queda aparente não foi o fim de sua existência, mas o início de uma existência amaldiçoada, onde ele seria forçado a vagar, sem corpo e sem poder, dependendo da lealdade cega de seus seguidores para um eventual e incerto retorno. Rastro da maldição da morte que ricocheteou, um fenômeno tão raro quanto cataclísmico se desdobrou. A maldição Avada Kedavra, lançada com a intenção de aniquilar o infante Harry Potter, atingiu em cheio o seu conjurador, Lord Voldemort. O corpo físico do Lorde das Trevas, esfacelado pela força da magia ancestral que Lilian Potter havia invocado com seu sacrifício, dissolveu-se em uma sombra disforme, um espectro desprovido de substância e poder. Contudo, sua alma, já terrivelmente fragmentada e enfraquecida pela criação das Horcruxes, os artefatos nos quais ele depositara pedaços de si mesmo para driblar a morte, sofreu um golpe ainda mais devastador em meio ao caos mágico. Daquele momento fatídico, um pedaço minúsculo e desesperado da alma de Voldemort, já além do controle de seu mestre, buscou um refúgio, uma âncora para a existência, sem um recipiente PAR selecionado ou um ritual sombrio para guiá-lo. Esse fragmento se agarrou ao único ser vivo presente, o bebê Harry Potter. Assim, em um ato macabro de coincidência e ironia, Harry tornou-se uma Horcrux viva e completamente inadvertida, um receptáculo involuntário de parte da escuridão que buscava destruí-lo. Esta Horcrux era única em sua natureza, não forjada por um ato deliberado de profanação, mas sim um subproduto caótico da tentativa de assassinato do próprio Lorde das Trevas. Voldemort, em sua busca insaciável por poder e imortalidade, havia dilacerado sua alma em múltiplas partes, mas jamais planejaria alojar um fragmento dentro de uma criatura tão inferior quanto um bebê, muito menos dentro daquele destinado a ser seu maior inimigo. A cicatriz em forma de raio na testa de Harry não era apenas a marca visível de uma maldição letal desviada, era o selo silencioso dessa conexão terrível e intrínseca. Um eco persistente da noite que alterou o curso da história bruxa, o fardo desse fragmento, invisível e desconhecido para todos, exceto, talvez, para a mente astuta de Alvo Dumbledore, seria uma carga pesada e perigosa para Harry. Ele carregaria, sem saber, uma parte de seu maior inimigo, uma ligação que se manifestaria
despertaria em momentos de dor e em vislumbres da mente de Voldemort, o que parecia ser a completa erradicação do Lorde das Trevas. Sua queda para um estado de mera sombra era, na verdade, uma permanência disfarçada, um elo sinistro com o mundo dos vivos, assegurado pela existência inocente do menino que sobrevive. Este elo, um paradoxo cruel, garantiu que a ameaça de Voldemort não havia sido erradicada por completo ou apenas adiada, e que o terror, embora adormecido, ainda respirava, aguardando um momento oportuno para ressurgir. O desfecho da guerra. Com a maldição da morte ricocheteada e o Lorde das Trevas aparentemente vencido, uma onda de choque reverberou por toda a comunidade bruxa britânica. Não era um choque de terror, mas sim de uma libertação súbita e quase incompreensível. Anos de um reinado sombrio, de medo ubíquo e da constante ameaça de morte e tortura haviam sido, em um instante, dissipados. A notícia se espalhou como um feitiço de comunicação incontrolável de cada recanto oculto e cada lar amedrontado, emergindo um suspiro coletivo de alívio que quase podia ser ouvido profundo e libertador. O terror que havia paralisado a sociedade bruxa, que forçara famílias a viverem escondidas e a sussurrar em vez de falar, de repente cedeu lugar a uma explosão de emoções contidas. As ruas outrora desertas e silenciosas, iluminadas apenas pela marca negra ameaçadora, começaram a se encher com uma alegria desinibida e quase histérica. Bruxos e bruxas, que por anos haviam vivido sob o manto da paranoia e da desconfiança, agora se abraçavam, suas faces marcadas por lágrimas de êxtase e descrença. Era a celebração de uma era que se encerrava, a celebração da vida retomada, da esperança que se acendia onde antes havia apenas escuridão opressora. Ninguém sabia ao certo como acontecera, mas a crença de que Lord Voldemort, o bruxo mais temido de todos os tempos, havia sido derrotado por um infante era um milagre que a comunidade precisava para reconstruir sua fé. Harry Potter, o pequeno órfão de Godric Hollow, tornou-se, inadvertidamente, o epicentro dessa nova aurora. Ele não era apenas um sobrevivente. Ele era um menino que sobreviveu, um título que carregava consigo não apenas a memória do horror passado, mas a promessa de um futuro, um farol cintilante. Em meio à escuridão recente, sua mera existência, a cicatriz em sua testa, eram testemunhos vivos da queda de um tirano, um símbolo tangível de que a luz podia, de fato, prevalecer sobre as trevas mais profundas. As celebrações não eram apenas festas. Iram Catarsis, fogos de artifício explodiam no céu noturno, conjurados sem o temor de atrair olhares indesejados. Canções de vitória, outrora impensáveis, ecoavam por becos e praças, unindo vozes que haviam sido silenciadas pelo medo. Era um momento de júbilo sem precedentes, um testemunho da resiliência de um povo que, mesmo sob a mais brutal opressão, ansiava pela liberdade. O alívio era profundo, a celebração extasiada, pois significava não apenas o fim da guerra, mas o renascimento de uma sociedade que se recusava a ser definida pelo terror de seu passado recente. A criança, ainda inconsciente de seu imenso papel, repousava como o centro de todo esse frenesi, o símbolo imaculado de uma vitória que todos ansiavam para si. A era, outrora pesado com o terror e a opressão, foi subitamente preenchido por um hálito de alívio. A comunidade bruxa, à beira do desespero, respirou fundo, celebrando a aparente queda do Lorde das Trevas. Mas por trás dos festejos e do júbilo pela sobrevivência do menino Harry Potter, jazia um legado sombrio, uma ferida aberta que levaria anos para começar a cicatrizar. A Primeira Guerra Bruxa, embora encerrada, deixou um rastro indelével de destruição e perdas humanas que transcendiam a mera contagem de corpos. Inúmeras famílias bruxas, pilares de comunidades outrora vibrantes, foram dizimadas. Lares, outrora refúgios de amor e riso, jaziam em escombros ou eram assombrados por memórias dolorosas. A vida cotidiana, antes regida por feitiços e poções, foi permanentemente alterada pela sombra da violência e da perda. Não se tratava apenas de mortes, era a fragmentação de linhagens, o desespero de órfãos e viúvas, a perda de um futuro prometido que jamais viria. Cada nome na longa lista de falecidos representava uma história interrompida, um vazio irremediável. Mas entre as tragédias mais pungentes, algumas se destacaram como um monumento ao custo brutal da guerra. O destino de Frank e Alice Longbottom ecoava a crueldade implacável que havia varrido a nação. Pravos Horrores,
membros leais e valorosos da Ordem da Fênix, eles haviam lutado incansavelmente contra as trevas, protegendo inocentes e confrontando os comensais da morte com uma coragem inabalável. No entanto, mesmo após a queda de seu mestre, a malevolência dos seguidores de Voldemort não cessou. Em um ato de desespero e vingança perversa, Bellatrix Lestrange, Barty Crouch Jr. e os Lestranges os submeteram a uma tortura inimaginável, usando a maldição Cruciatus repetidamente, buscando extrair informações sobre o paradeiro do Lorde das Trevas. O que restou deles não foram corpos ceifados, mas mentes dilaceradas, almas esvaziadas de sua própria essência, condenados a uma existência em um limbo mental. Frank e Alice Longbottom passaram o restante de seus dias confinados aos corredores silenciosos do Hospital Estemungo para doenças e lesões mágicas. Ali, em um estado de insanidade irreversível, eles viviam desprovidos de memória, incapazes de reconhecer até mesmo o filho que haviam gerado. Neville, a quem amaram e por quem tanto lutaram. Sua tragédia não foi a morte, mas algo talvez ainda mais cruel. Uma vida em que a luz da consciência havia sido apagada. Um sacrifício que ressoava a profunda e irreversível cicatriz deixada pela guerra na psique da comunidade bruxa. O vazio que deixaram não foi apenas na família Longbottom, mas no próprio coração da resistência, a euforia da vitória. Um alívio quase palpável que se espalhou como uma onda de luz após a aparente queda do Lorde das Trevas na O Significo. O fim da dor para todos, no rescaldo imediato daquela véspera de Halloween. Enquanto a comunidade bruxa celebrava o menino que sobreviveu e o fim de um reinado de terror, uma tragédia indizível se desenrolava em segredo, perpetrada por aqueles que se recusavam a aceitar a derrota de seu mestre. Frank e Alice Longbottom, figuras de bravura inabalável, aurores dedicados e membros leais da Ordem da Fênix, encarnavam a própria essência da resistência contra Lord Voldemort. Eles haviam desafiado as trevas em incontáveis confrontos, colocando suas vidas em risco para proteger os inocentes e lutar pela justiça. Seu compromisso era absoluto, sua coragem lendária, e por isso tornaram-se alvos da mais cruel e desesperada vingança. No entanto, a ferocidade de seus inimigos não havia diminuído com a queda aparente de seu líder. Um grupo de comensais da morte, desesperado e sedento por retaliação. Entre eles, a infame Bellatrix Lestrange, seu marido Rodolfo, seu cunhado Rabastan e Barty Crouch Jr. voltou sua fúria sobre os Longbottom. Eles não buscavam uma morte rápida, mas sim a informação, a localização de seu mestre desaparecido. Submeteram Frank e Alice a tormentos inimagináveis, empregando a maldição Cruciatus com uma malevolência que beirava a insanidade. Cada fibra de seus corpos, cada fragmento de suas mentes, foi violentado em uma busca sádica por respostas que não possuíam ou que se recusavam heroicamente a dar. A dor foi prolongada, a agonia excruciante, projetada não apenas para quebrar seus espíritos, mas para aniquilar sua própria sanidade. O que se seguiu foi uma das mais dolorosas e duradouras cicatrizes da Primeira Guerra Bruxa. Frank e Alice Longbottom foram encontrados, mas não como os guerreiros destemidos que um dia foram. Suas mentes, antes aguçadas e resilientes, haviam sido irremediavelmente estilhaçadas pela tortura implacável. Reduzidos a meras cascas de seus antigos eus, foram confinados para sempre aos corredores do Hospital Estemungo para doenças e lesões mágicas. Ali, entre a névoa de uma insanidade induzida, eles viviam em um estado de perpétua confusão, incapazes de reconhecer amigos, família, ou mesmo seu próprio filho, Neville, que os visitava com a inocência e a dor de uma criança que não compreendia a extensão de sua perda. A imagem de Neville segurando o invólucro vazio de um chiclete para seus pais, esperando um reconhecimento que jamais viria. É um lembrete pungente do custo humano da guerra, da ferida que o mal podia infligir mesmo na ausência de seu mestre, e da crueldade que persistiria muito além dos campos de batalha. A queda aparente de Lord Voldemort, um momento de euforia e alívio para a exausta comunidade bruxa, não significou, contudo, o fim das trevas para todos os que haviam servido ao Lorde das Trevas. O destino dos comensais da morte, seus mais devotados seguidores, diverge
vasto comment, revelando as múltiplas faces da justiça e da impunidade. Para muitos, o desfecho foi a gélida e desesperadora realidade de Azkaban, a fortaleza prisional, banhada pelas neblinas do Mar do Norte, guardada pelos espectrais dementadores. Bruxos e bruxas que outrora espalharam o terror com impunidade, como a sádica Bellatrix Lestrange e sua família, foram finalmente capturados e confinados a uma existência de desespero, suas mentes lentamente sugadas por guardiões que se alimentavam de alegria e esperança. A visão de seus aprisionamentos trouxe um alívio palpável à população, um senso de que a justiça, ainda que tardia, havia prevalecido sobre a anarquia. No entanto, a teia de influência e poder que Voldemort habilmente tecera antes de sua derrocada não se desfez tão facilmente. Outros comensais da morte, astutos e bem posicionados, conseguiram evitar a punição mais severa. Nomes de linhagens antigas e fortuna inquestionável, como Lúcio Malfoy, souberam usar seu prestígio e seus contatos para manipular o sistema legal, alegando terem sido subjugados pela maldição Impérios, ou que agiram sob coação e medo paralisante, escaparam das celas de Azkaban. Essa manobra permitiu-lhes manter suas posições de poder e influência na sociedade bruxa, embora sob um escrutínio velado e a desconfiança generalizada. Suas libertações, mesmo que por vias tortuosas, deixaram uma sombra de inquietação, a sensação de que a justiça era seletiva e que o mal, embora adormecido, ainda poderia ter raízes profundas na estrutura social. O caso de Pedro Pettigrew, no entanto, foi único em sua sordidez e na fuga de sua merecida retribuição. O traidor dos Potters, um covarde por natureza, não buscou a influência para se safar, nem enfrentou a prisão. Em vez disso, usou sua habilidade de animago para se transformar em um rato, desaparecendo na calada da noite e assumindo uma nova identidade, a de Perebas, o animal de estimação dos Weasleys. Sua fuga noturna o tornou um dos fugitivos mais procurados da história bruxa, mas ele permaneceu oculto por mais de uma década, vivendo uma existência ignóbil e disfarçada. Sua impunidade, impensável para a maioria, era um lembrete cruel da imperfeição da vitória e da persistência da traição. A comunidade bruxa, embora celebrando o fim da tirania, não poderia se esquecer que a sombra de Voldemort e a daqueles que o serviram ainda pairava, de formas variadas, sobre o mundão. O destino desses comensais da morte, sejam eles cativos, libertos ou foragidos, delineou o complexo panorama Pescara, com feridas abertas e perigos latentes. A queda aparente do Lorde das Trevas em Godric's Hollow desencadeou uma onda de alívio e júbilo por toda a comunidade bruxa. Contudo, em meio a essa euforia recém-descoberta, uma sombra persistia, um nó desfeito na tapeçaria da justiça que teimava em desestabilizar o senso de paz. A fuga de Pedro Pettigrew, este indivíduo que havia se esgueirado nas fileiras da Ordem da Fênix, era o covarde que, em um ato de abjeção indizível, revelara a localização secreta dos Potters a Voldemort, selando o destino de Tiago e Lilia. Sua traição, um golpe devastador para a confiança e a lealdade, tornava sua subsequente ausência ainda mais flagrante e perturbadora, enquanto muitos comensais da morte eram capturados e arrastados para as celas gélidas de Azkaban, pagando por seus crimes atrozes, e outros, com influência e astúcia, manipulavam o sistema para alegar coerção e escapar da retribuição. Pettigrew escolheu um caminho de profunda ignomínia e ocultação. Sua fuga não foi um mero desaparecimento, mas uma transfiguração deliberada e desesperada para o anonimato mais absoluto. Ele se metamorfoseou em um ser insignificante, uma criatura desprezada e quase invisível, transformando-se em Umirato. Essa escolha, um mergulho na mais profunda abjeção animal, permitiu-lhe evadir a intensa caçada que se seguiu à queda de seu mestre. Por anos a fio, viveu sob essa fachada animalesca, dissimulando sua verdadeira identidade e seus terríveis crimes. Um parasita oculto à vista de todos. A permanência de Pettigrew à solta, embora invisível, era uma ferida aberta no corpo da sociedade bruxa. Ele não era apenas um criminoso comum, era o traidor que entregou os heróis de Godric
Godric's Hollow, o cúmplice direto do ato que supostamente pôs fim ao reinado de terror. Sua incapacidade de ser capturado e levado à justiça alimentava a persistente desconfiança e o medo que permeavam a comunidade bruxa, já tão fragilizada por anos de paranoia e atrocidades, via na ausência de Pettigrew uma falha, um lembrete incômodo de que nem todas as contas haviam sido acertadas, que a vitória não era tão completa quanto a sombra de sua covardia e a impunidade de sua traição pairavam sobre o alívio generalizado, transformando-o no fugitivo mais procurado. Um símbolo sombrio de que a escuridão, embora recuada, ainda poderia espreitar nas fendas do mundo, pronta para ressurgir. A celebração que irrompeu pela comunidade bruxa após a queda aparente de Lord Voldemort foi um grito de alívio coletivo, um suspiro profundo de uma sociedade que parecia ter emergido de um pesadelo. No entanto, sob a superfície dessa euforia, as feridas mais profundas da Primeira Guerra Bruxa começavam a se revelar, não em escombros visíveis ou corpos, mas nas cicatrizes invisíveis da mente e do espírito. A vitória, ainda que inquestionável, em sua imediaticidade, não erradicou o veneno que Voldemort havia injetado no coração da sociedade bruxa. O medo e a desconfiança, por mais de uma década. O terror fora uma arma constante e implacável. Não se tratava apenas do medo de um confronto direto, mas de uma paranoia difusa que se espalhava como uma praga silenciosa. Os ataques dos comensais da morte eram brutais e indiscriminados, visando tanto bruxos de sangue puro que ousavam opor-se à tirania, quanto famílias inteiras cujas vidas foram ceifadas sem aviso. Torturas cruéis e assassinatos seletivos, muitas vezes sem motivação aparente além da pura malignidade, haviam gravado na memória coletiva a lição de que ninguém estava verdadeiramente seguro. A marca negra que pairava sobre os locais de suas atrocidades não era apenas um símbolo de sua presença, mas um selo indelével de horror que ecoava nos sonhos e na vigília de milhares. A estratégia de Voldemort de semear o desespero e minar a fé nas instituições havia sido alarmantemente efetiva. O Ministério da Magia, por sua vez, havia se mostrado paralisado pelo terror e pela infiltração, incapaz de proteger seus próprios cidadãos. Essa fragilidade do governo central deixou os bruxos à mercê de uma força oculta e imprevisível, onde buscar refúgio quando aqueles que deveriam proteger a lei e a ordem estavam eles próprios corrompidos ou acovardados. Essa falha sistêmica solidificou a crença de que a segurança era uma ilusão e que a vulnerabilidade era a nova norma. Assim, a desconfiança se tornou uma segunda natureza. Vizinhos olhavam para vizinhos com suspeita, amizades foram testadas e, em muitos casos, rompidas pela dúvida. Quem poderia ser um simpatizante oculto? Quem estaria disposto a trair por covardia ou por uma falsa promessa de poder? O clima de terror descrito nos anais da guerra não se dissipou com a queda de Voldemort. Ele se transformou em uma sombra persistente. A sociedade bruxa não podia simplesmente retornar à sua antiga inocência, pois a realidade de que o mal poderia surgir de dentro, de entre seus próprios membros, havia sido brutalmente exposta. Essa apreensão constante, essa certeza de que o mal poderia ressurgir a qualquer instante, não era uma teoria distante, mas uma convicção forjada na dor. Permaneceu uma cicatriz profunda, moldando a comunidade por anos. Uma memória viva que preparava, ou talvez condenava, gerações para a próxima prova que fatalmente viria. A aparente queda de Lord Voldemort, naquela véspera de Halloween em Godric's Hollow, trouxe um suspiro de alívio e uma onda de celebração sem precedentes à comunidade bruxa. O terror que pairava sobre os lares e as vidas parecia enfim dissipado. Contudo, em meio à euforia geral, havia uma mente brilhante e perspicaz que enxergava para além do triunfo imediato. Alvo Dumbledore, o diretor de Hogwarts e o inabalável líder da resistência contra as trevas, compreendia a verdade por trás daquele evento miraculoso, uma verdade sombria que poucos poderiam sequer conceber. Sua visão não se limitava ao presente. Ela se estendia para um futuro inevitável, um futuro
futuro que exigiria sacrifícios ainda maiores. Dumbledore, em sua vasta sabedoria e conhecimento das artes das trevas, estava ciente da profana busca de Voldemort pela imortalidade. Ele sabia da existência e da natureza das Horcruxes, os fragmentos da alma do Lorde das Trevas, ocultos em objetos, concebidos para garantir sua existência além da morte. Quando a maldição da morte ricocheteou em Harry Potter e o corpo físico de Voldemort foi destruído, Dumbledore compreendeu que aquilo não significava o fim definitivo. A ameaça, na realidade, não fora erradicada, mas sim adiada, suspensa, por um fio tênue de magia ancestral e um acidente sombrio, um fragmento da alma de Voldemort, já fragilizada pela criação de Horcruxes, havia se ligado a Harry, tornando o menino que sobreviveu inadvertidamente numa Horcrux viva, uma anomalia sem precedentes. Essa compreensão profunda moldou a vida de Dumbledore nos anos que se seguiram. Ele sabia que a verdadeira vitória sobre Voldemort só poderia ser alcançada de uma maneira encontrando e destruindo todos os fragmentos de sua alma. E, crucialmente, ele sabia que Harry Potter, o menino com a cicatriz em forma de raio, não era apenas um símbolo de esperança, mas a chave para a vitória final. Dumbledore dedicou sua vida subsequente a preparar Harry para o confronto derradeiro. Não se tratava de uma preparação trivial, mas de uma educação meticulosa e muitas vezes dolorosa, forjada na compreensão de que o jovem Potter carregava um fardo imenso. Ele o preparava para a inevitabilidade de que Voldemort um dia retornaria em sua plenitude e que apenas Harry teria o poder de enfrentá-lo e talvez silenciar a escuridão de uma vez por todas. Sua visão profética e sua inabalável determinação foram o legado silencioso que guiou a comunidade bruxa para os desafios futuros, mesmo quando eles ainda não podiam discernir a magnitude do que estava por vir. A Primeira Guerra Bruxa não se manifestou como os grandes embates campais que a história por vezes romantiza. Sua verdadeira natureza residia em um terror insidioso, brutal e disperso, que se infiltrava nas frestas da vida cotidiana da comunidade bruxa, desmantelando-a de dentro para fora. Foi um conflito ideológico em sua essência, impulsionado pela visão distorcida de Lord Voldemort de uma supremacia bruxa de sangue puro e pela erradicação implacável de qualquer influência trouxa. O objetivo supremo não era a conquista territorial aberta, mas a aniquilação da moral e da fé em toda uma sociedade, forçando-a à submissão através da mais potente das armas, o medo. Os comensais da morte operavam nas sombras, empregando táticas de guerrilha mágica que incluíam ataque surpresa a bruxos e trouxas, torturas sistemáticas com maldições imperdoáveis e assassinatos seletivos ou em massa. Famílias inteiras, como os McKinnon, Bones e Pruitt, foram dizimadas por sua lealdade à resistência ou simplesmente por serem alvos que propagavam o pânico. A aliança de Voldemort com gigantes, criaturas de força bruta e imprevisível, amplificou a destruição, reforçando o clima de terror. A marca negra, sinistramente conjurada nos céus, após cada atrocidade, tornava-se o símbolo visível da presença invisível e esmagadora das trevas. Nesse período de provações, a guerra desnudou verdades cruas sobre a comunidade bruxa, revelou a capacidade humana para a mais profunda escuridão e tirania, expondo as sementes do preconceito que Voldemort tão habilmente explorou. A paralisia e a infiltração do Ministério da Magia desvendaram as fragilidades institucionais, a incapacidade burocrática de conter a ameaça e a corrupção que corroía a autoridade. A desconfiança e a paranoia se espalharam como uma praga, levando vizinhos a suspeitarem de vizinhos e a fragmentar a coesão social. Contudo, em meio à escuridão, a natureza da Primeira Guerra Bruxa também revelou a resiliência indomável do espírito bruxo. A Ordem da Fênix, um farol de coragem em meio ao desespero, demonstrou a capacidade de sacrifício e a bravura de indivíduos que se ergueram para combater o mal absoluto. As perdas foram imensuráveis, as cicatrizes psicológicas profundas e duradouras. Mas a Era de Terror expôs tanto a vulnerabilidade da sociedade ao extremismo, quanto sua intrínseca capacidade de resistir, de lutar por seus ideais e de encontrar esperança mesmo nas noites mais sombrias. O conflito não foi apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma dolorosa revelação da complexa e contraditória natureza da alma bruxa, a queda aparente de Lord Voldemort naquela fatídica noite de Halloween
fim, ecoou como um trovão nos corações da comunidade bruxa britânica. Após anos de terror implacável, de sussurros de medo e de um manto de escuridão que sufocava a vida cotidiana, a notícia da derrota do Lorde das Trevas irrompeu como uma aurora gloriosa. O alívio foi palpável, uma onda avassaladora que varreu a nação, transformando a paralisia em um êxtase coletivo e incontrolável. As celebrações foram espontâneas e efusivas, com bruxos e bruxas emergindo de seus esconderijos, trocando abraços e gritos de alegria, como se um pesadelo prolongado houvesse finalmente se dissipado. No epicentro dessa explosão de esperança estava o pequeno Harry Potter, o menino que sobreviveu. Ele, um infante com uma cicatriz singular, tornou-se, sem saber, o farol de uma nova era. Sua mera existência, a prova viva de que o mal supremo poderia ser combatido e, por um instante vencido, solidificou-se como um símbolo poderoso de resiliência. Através dele, a comunidade bruxa encontrava a força para se reerguer, para varrer as cinzas da destruição e vislumbrar um futuro onde a paz pudesse de fato prevalecer. Contudo, essa resiliência não apagou as marcas profundas. A guerra havia deixado cicatrizes psicológicas que iriam persistir por gerações. O medo, antes uma ferramenta de controle, transformou-se numa sombra persistente. A desconfiança permeava as interações, com o trauma da infiltração e da traição ainda fresco na memória coletiva. Muitos lares foram dizimados, famílias inteiras foram desfeitas, e a dor das perdas era um lamento constante no tecido da sociedade. A tragédia dos Longbottom, cujos pais foram brutalmente torturados até a insanidade, servia como um lembrete sombrio das atrocidades cometidas. Ainda assim, mesmo diante de tamanha adversidade, a comunidade bruxa demonstrou uma capacidade notável de se adaptar e reconstruir. Escolas e instituições se esforçaram para restaurar a normalidade, e bruxos e bruxas de todas as esferas se uniram para apoiar os mais vulneráveis, curar as feridas visíveis e invisíveis e preparar-se para um futuro incerto. Esta foi a prova máxima de que, embora a escuridão pudesse se alastrar, o espírito humano, ou bruxo, possuía uma luz intrínseca, capaz de brilhar mesmo nas horas mais sombrias, pavimentando o caminho para os desafios que viriam. A vitória, aparente contudo, não representou o fim da escuridão que pairava sobre o mundo bruxo. Longe de ser um desfecho definitivo, a conclusão da Primeira Guerra Bruxa foi, na verdade, um prólogo sombrio para desafios ainda mais grandiosos e complexos. A comunidade bruxa, embora extasiada com a queda de Lord Voldemort, permanece inconsciente da verdadeira natureza de sua derrota. Samantha, alvo Dumbledore, com sua sabedoria e conhecimento das artes das trevas, compreendia que a ameaça não havia sido erradicada, mas meramente adiada. Ele sabia que a alma fragmentada de Voldemort, dispersa em horcruxes profanas, assegurava sua imortalidade e um inevitável retorno. Esta consciência singular impôs sobre Dumbledore o fardo monumental de preparar o cenário para o confronto final, um embate que se mostrava mais uma questão de quando do que de si. As cicatrizes da guerra estendiam-se muito além dos lares destruídos e das vidas perdidas. A desconfiança e o medo, arraigados, corroíam o tecido social, criando um terreno fértil para a paranoia. Bruxos e bruxas viviam sob a sombra da apreensão, cientes de que o inimigo, embora silencioso, poderia ressurgir a qualquer momento. A fuga de Pedro Pettigrew, um traidor cujas ações custaram as vidas de Tiago e Lilian Potter, simbolizava a persistência do mal e a imperfeição da justiça. Ele, um comensal da morte que evitou a punição, representava o elo perdido que poderia, um dia, reconstruir a ponte para o retorno do Lorde das Trevas. Ao mesmo tempo, outros comensais da morte, com sua influência e manipulação, conseguiram esquivar-se da prisão de Azkaban, infiltrando-se novamente na sociedade e aguardando a oportunidade para reafirmar sua lealdade neste cenário de incertezas e resquícios de terror. Repousava a semente do futuro conflito. Harry Potter, involuntariamente transformado em uma Horcrux viva, o menino que sobreviveu à maldição da morte, carregava em si não apenas a cicatriz física de sua provação, mas também um fragmento da alma de seu maior inimigo. Este elo intrínseco, forjado no clímax da guerra, fez de Harry o ponto focal de Dumbledore. O professor dedicou anos subsequentes a orientar e proteger o jovem, ciente de que o destino do mundo
mundo bruxo repousava sobre seus ombros. A primeira guerra bruxa, com toda a sua dor e sacrifício, não foi o fim de uma era, mas o doloroso alvorecer de uma jornada ainda mais perigosa, pavimentando o caminho para o confronto derradeiro que definiria o destino da magia e da humanidade. Alívio foi imediato, um suspiro coletivo de toda uma comunidade bruxa outrora paralisada pelo medo. A celebração irrompeu em cada canto da Grã-Bretanha, marcando o fim de uma era de escuridão e terror que parecia interminável. Harry Potter, um infante marcado não pela escuridão, mas pela luz de um amor incondicional, emergiu como um menino que sobreviveu, um farol de esperança em meio aos escombros. No entanto, o fim da Primeira Guerra Bruxa não significou o fim de suas consequências, que se estenderam profundamente no tecido da sociedade, gravando cicatrizes que o tempo não poderia apagar. A devastação era palpável. Inúmeras famílias foram dizimadas, seus lares em ruínas e suas vidas alteradas para sempre por perdas irremediáveis. A lista de nomes era um memorial silencioso à brutalidade de uma ideologia distorcida. Entre os destinos mais dilacerantes, destaca-se a tragédia dos Longbottom. Frank e Alice, aurores e baluartes da Ordem da Fênix, sofreram um destino pior que a morte nas mãos dos comensais da morte mais cruéis, torturados até a insanidade em uma busca desesperada por informações que jamais viriam. Eles definhariam em um hospital mágico, presos em suas próprias mentes, incapazes de reconhecer o filho que haviam lutado para proteger. Quanto aos comensais da morte, a queda de seu mestre trouxe um acerto de contas. Muitos foram caçados e remetidos às masmorras de Azkaban, pagando pelos seus crimes. Outros, contudo, como Lúcio Malfoy, habilidosamente manobraram, invocando influência e falsas alegações de coerção para escapar da justiça, mantendo suas posições de poder e o veneno de sua ideologia à espreita. Pedro Pettigrew, o traidor, covarde, evitou a prisão transformando-se em um rato e mergulhando nas sombras por anos, um fugitivo assombrado pelo espectro de sua vileza. As cicatrizes psicológicas foram talvez as mais insidiosas. Uma desconfiança profunda e o medo persistente de um retorno iminente de Voldemort permeavam cada interação. A comunidade bruxa vivia sob uma sombra de apreensão, ciente de que o mal, embora adormecido, não havia sido erradicado por completo. Alvo Dumbledore, com sua sabedoria inigualável, compreendia a natureza das Horcruxes de Voldemort e a improbabilidade de sua morte definitiva. Ele dedicaria os anos seguintes a preparar Harry Potter para o confronto final inevitável, percebendo que a vitória de 1981 fora apenas um interlúdio, um adiamento de uma batalha ainda maior. A Primeira Guerra Bruxa, portanto, não foi apenas um conflito de varinhas e feitiços, mas uma prova da alma bruxa. Ela revelou a aterrorizante capacidade para a escuridão e a tirania, mas também a inquebrantável coragem, o poder redentor do sacrifício e a resiliência indomável em face do mal absoluto. Seus eventos e suas dolorosas lições não foram o fim, mas o sombrio prelúdio para os desafios que aguardariam Harry Potter e seus aliados, pavimentando o caminho para um destino que ainda estava por se desenrolar, lembrando-nos que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz da esperança e da resistência pode sempre se erguer, mas o preço da vigilância é eterno.